Olá, estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, retornando depois de 2 semaninhas que ficamos sem divulgar nenhum vídeo, pegamos aí umas semaninhas de recesso e hoje estamos voltando com o seguinte tema: eu e meu anjo da guarda. Quando eu falo da minha relação com o mundo, eu preciso falar do anjo da guarda, né? Porque quando a gente vem para uma encarnação, ele vem com a gente, né? Ele não encarna, mas ele se compromete em colaborar com o nosso progresso, né? Sabendo, né? Logicamente, Deus, com toda a sua perfeição e com a sua misericórdia, sabendo que estar aqui significa vivenciar contínuos desafios, né? Por quê? Porque estaremos sempre sendo convidados a uma mudança de conduta. Então, nós temos tendências comportamentais, nós temos a tendência de voltar aos nossos padrões, aos nossos vícios, né? E aí vem esse anjo guardião invisível aos nossos olhos físicos, mas sempre atento à proposta de desenvolvimento, de reforma íntima que nós estamos vivenciando nessa vida física. Portanto, esse anjo guardião é quem se compromete a, durante a trajetória física, nos orientar, nos direcionar, nos ajudar em tudo o que precisamos para que a gente consiga ter sucesso na trajetória. Lembrando que no início do programa, lá nos primeiros episódios, a gente falou muito do objetivo da encarnação. E o objetivo da encarnação está no desenvolvimento da nossa inteligência intelectual e moral. Então, nós precisamos de orientação, nós precisamos de ajuda, precisamos de direcionamento. Só que nós só iremos crescer espiritualmente se nos libertarmos das dependências, né? Então, a criança cresce quando começa a tirar a rodinha da bicicleta, né? Quando para de engatinhar, não precisa de andador, não precisa encostar nas coisas para andar, é libertação. O nosso crescimento espiritual é uma libertação. Quanto mais a gente desenvolve a inteligência, habilidades, aptidões, menos a gente depende de pessoas, de cenários, de coisas. Então, para que a gente não tenha essa dependência, nós recebemos a liberdade de escolha e vivenciamos o efeito das nossas escolhas. Então, eu estou diante de uma situação e eu escolho como eu vou lidar com ela. E a minha escolha me leva a agir, né? E aí a minha ação gera uma consequência. E essa consequência me ensina. E é assim que a gente vai progredindo. A partir da consequência, eu começo a concluir se eu fui pelo melhor caminho, se é isso mesmo que eu queria gerar, se causou desequilíbrios ou se causou harmonia, né? Então, eu venho para o mundo físico e tenho meu livre-arbítrio. Eu tenho a liberdade de fazer escolha. E a partir do momento que eu tenho a liberdade de fazer escolha, eu vou responder pelas minhas escolhas para aprender. Então, eu não posso ter alguém ao meu lado dizendo o que eu preciso fazer. Porque se eu disser, se eu seguir a vida, né, ouvindo o outro dizendo o que eu tenho que fazer, eu não me liberto. Eu sempre vou ter uma dependência. O que eu faço agora? Como eu faço agora? Então, como que eu vou ser um espírito livre para estar em qualquer situação ou em qualquer lugar, para amar livremente, se eu estou sempre dependendo de alguém que diga o que eu tenho que fazer? Então, é aí que a gente começa a entender o papel do anjo guardião. Não,
ele não nos impõe o que fazer. Por isso que o nosso anjo guardião é invisível aos nossos olhos. Porque se nós tivermos a consciência física, né, de que um irmão mais crescido, um irmão mais evoluído, está dizendo que a gente tem que fazer de tal forma, ou que a gente deve fazer de tal forma, bom, a gente tende a seguir essa orientação. E aí eu perco o mérito da escolha. Eu não escolhi fazer aquilo pelo bem. Eu escolhi fazer aquilo porque ele falou que é o melhor caminho, né? Então, o nosso anjo guardião é um irmão mais crescido. No planejamento encarnatório, a espiritualidade elege quem será o espírito que vai me orientar durante a trajetória física. Uma das condições para que ele seja elegido é que ele seja mais evoluído do que eu, né? Porque senão serão cegos guiando cegos. Então eles procuram espíritos que já tenham passado pela idade moral que eu tenho, já tenham vivenciado a sua reforma íntima e mais avançados, mais amadurecidos, possuem condição de me compreender, de compreender os desafios que eu vou vivenciar e de me orientar sobre os melhores caminhos a se seguir. Mas é uma orientação, é um direcionamento reflexivo em que ele nos leva ao autoconhecimento, ao mergulho em nós mesmos, porque o nosso anjo guardião nos ensina a raciocinar sobre o que está acontecendo. Não é uma prova de escolhas, marca aqui agora, não. Ele nos ajuda a compreender por que estamos sentindo o que estamos sentindo. Como podemos lidar com essa situação de forma que não gere maiores prejuízos? Ele nos ajuda a interpretar os efeitos, as consequências dos nossos atos, a discernir entre o que faz bem e o que faz mal. É um verdadeiro amigo. Porque ele não está ao nosso lado para usufruir. Ele não está ao nosso lado para nos usar em favor dos seus prazeres, dos seus interesses. Não. Ele vem servir. Por isso, o anjo guardião é um irmão que conhece o nosso passado espiritual. Conhece a nossa história, nossos vícios, nossas tendências comportamentais e conhece o planejamento encarnatório, o objetivo desta encarnação, o propósito de desenvolvimento, o próximo passo que eu estou pronto para dar. E aí ele sempre está procurando favorecer. Então, é muito benéfico rezarmos para o anjo da guarda, né? Dialogarmos com ele, abrirmos o nosso coração. Meu anjo querido, meu mentor, meu amigo, a maneira que eu vou chamar ele não importa, porque não trata de um espírito vaidoso que busca reconhecimento, trata de um espírito que ama, e que por amor a mim vem servir às minhas necessidades de crescimento espiritual. Então, quando eu tenho um diálogo honesto com ele, eu abro meu coração, eu falo o que eu estou sentindo, meus medos, meus anseios, meus sentimentos bons e meus sentimentos prejudiciais, dolorosos, de má intenção também quando tiver. Porque na verdade ele já sabe que eu tenho. Mas quando eu converso com ele sobre isso, quando eu abro o tema para ele, eu abro o espaço, eu abro um campo na minha mente para receber suas orientações. Eu estou no ato de humildade reconhecendo que eu preciso de ajuda.
Aí eu então dialogo com ele. E ele me ajuda, ele faz perguntas para que eu, mergulhe em mim. Ele traz respostas, direcionamentos. E como que eu tenho acesso a isso? Através dos pensamentos e através da intuição. Então, muitas das vezes que nós temos vontades específicas, ideias específicas, são inspirações que vêm dele. Muitos dos diálogos que a gente tem com a gente mesmo no pensamento e que a gente acha que só está dialogando eu e eu mesmo, está ele orientando, ajudando. Como ele tem muito amor por mim, ele está ao meu lado nos momentos difíceis. Ele sabe que o que eu vou viver vai ser desafiador para mim. Então ele vem e fica pertinho, conectado comigo pela mente. Basta que eu vibre um pensamento em busca de socorro ou de respostas que ele sente. Tamanha conexão que ele tem comigo. Ele sente aquela vibração e já se dispõe a ouvir meus pensamentos, a assistir às minhas necessidades e a buscar soluções. Então, o anjo da guarda não só dialoga comigo, ele busca soluções. Ele busca espíritos que estão no mundo espiritual, também mais sábios, habilidosos, para virem conversar comigo durante meu desdobramento, durante o sono, para virem me visitar, me dar um abraço, um carinho, um amor. Por isso é muito comum no meio espírita você ouvir o termo, os meus mentores, né? Eu agradeço aos mentores que me ajudam. Mas que mentores, né? Porque no plural nós temos vários anjos guardiões? Não, nós temos um anjo guardião que se dedica a nós, do início da trajetória ao fim. Agora, não é só ele que nos ajuda. Ele é quem tem o papel, o compromisso de nos direcionar, como um pai direciona um filho, uma mãe direciona um filho durante a trajetória. Mas eu sou ajudado também por outros espíritos elevados. E cada um no seu setor. Então, por exemplo, no campo profissional, você tem espíritos que possuem as habilidades que vão ser exigidas de você. Esses espíritos te ajudam a ter ideia para soluções, a lidar com aquela situação. Aí, quando você está num ambiente religioso e você vai ter algum trabalho, alguma ação, ali também vem espíritos que trabalham nesse movimento religioso, te orientar, te inspirar. Aí você está vivendo um desafio específico, muito pessoal, e o anjo da guarda vai lá atrás daquele espírito que te ama muito e que você tem muito apreço. Aquela vozinha que faleceu, aquele pai que transmitia confiança, segurança. Aí ela vai lá e pede, vamos visitar a Bárbara, vamos visitar fulano. Dá um colo, um chamego para ela lembrar que ela é amada. Aí eles vêm onde nós estamos. Por isso que é muito comum, às vezes, a gente está vivendo a vida e de repente a gente sente uma saudade, de repente é aquela energia se aproximando. Às vezes a gente sente até o cheiro das pessoas. Agora, não, ele não chama só aqueles irmãos que nos amam que desencarnaram nessa trajetória. Ele também chama irmãos que nos amam há muitos séculos, há muitas vidas. Espíritos que foram um pai, uma mãe, um irmão, um amigo em outras trajetórias. Se nós nos dermos a oportunidade de, no final do dia, ter um diálogo honesto com esse anjo guardião, nós vamos abrir o campo para uma comunicação de qualidade.
onde um irmão que compreende meus passos, compreende o que eu estou vivendo, vai me acolher e vai me direcionar. E esse direcionamento vai se fazer presente nos meus pensamentos e nas minhas intuições, favorecendo a resolução dos desafios. E aí, ao invés de eu acabar agravando a situação porque recebi influência de irmãos tão ignorantes ou até mais do que eu, que agravam, né? Não tem isso. Às vezes a gente fica chateado, aí vai compartilhar com alguém e aí essa pessoa fica mais chateada ainda que a gente. Aí faz a gente se desequilibrar ainda mais. Nosso anjo guardião não. Ele escuta, ele me compreende, mas ele não só me compreende, ele compreende o contexto, todo o cenário, ele compreende todas as pessoas envolvidas, porque é um irmão já crescido, que sabe amar, que sabe interpretar a complexidade humana e por isso está sempre ali a nos ajudar. Então conte com o seu anjo guardião, busque por ele, converse com ele. Fale a verdade sobre o que você pensa e o que você sente. Tenha certeza que ele vai canalizar todos os esforços possíveis para te ajudar, para te favorecer a caminhada. Agora, como todo bom amigo, se você não o quiser por perto, ele não vai te obrigar. Então, sim, muitos de nós nos distanciamos dele pelo livre-arbítrio. E é aí que fica uma grande reflexão. Quando você busca seus amigos, quando você busca as pessoas que você tem apreço, só quando você quer usufruir delas, né? Se for assim, ressignifica essa relação com o seu anjo guardião. Procure ele sempre, nos momentos difíceis e nos momentos bons, porque ele vai te ajudar a lidar com tudo, desde que você tope essa relação próxima. Agora, se você já sabe estar próximo dos seus amigos, estar próximo das pessoas que você tem apreço, não só para usufruir, mas para viver a relação, a troca, a fraternidade e o amor, então abra esse campo para o seu anjo guardião também. Ele é, com certeza, o seu melhor amigo, porque além de te amar, ele se comprometeu em te ajudar durante toda a sua trajetória física e ele vai fazer de tudo para ter sucesso. Então confia nesse grande amigo e as coisas vão sendo favorecidas durante o caminho, no nosso despertar, na nossa evolução. Até semana que vem.